Dá para ver a apresentação? Dá. Então, vamos começar. Eba. Bem-vindos, essa é a oficina do livro Luar, Menino que Escuta Estrelas. Peraí que ela tá... Agora sim. Essa é a oficina da ideia, o projeto, marca ou negócio. Essa oficina é ministrada por mim e pela Rolila, que somos co-criadoras do livro Luar. Eu sou jornalista, produtora cultural, sou mestranda em comunicação, também sou artista e faço muitas outras coisas. E aos pouquinhos na oficina a gente vai compartilhando também. Aí pode se apresentar, Rolila? Tudo bom? Eu sou a Rolila, não sei se eu estou aparecendo ou se ficou a apresentação aqui, mas estou junto com a Giana nesse projeto, onde a gente é coautoras. Sou designer de produto, gráfico e calçado, sou ceramista e ilustradora, além de mãe, essas outras atividades que parecem não fazer parte do contexto, se a gente for pensar em apresentação profissional, mas que tem tudo a ver com esse livro, e é um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco dessa nossa cocriação, desse encontro, esse projeto. Esse projeto ele é realizado pela Incubadora Cultural, com recursos da Procultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Fundo de Apoio à Cultura. Essa oficina, ela nasce do livro Luar, o Menino que Escuta as Estrelas, e aí acho que a Rolila pode começar falando de como que surgiu a história até a gente chegar nesse projeto. Isso. Então, esse livro, a ideia desse livro, essa história, antes do livro, essa história, ela nasce na pandemia. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 4 anos, e na época 2,5, né? E eu tive que me redescobrir como profissional e mãe com o isolamento, né? Então, eu precisei entender como que eu ia fazer sem esse respiro que a escolinha dá, que a guarda junto a toda a nossa rede de apoio dava, ficamos só eu e ele em casa, e a exaustão de maternar, né, nesse mundo tão patriarcal, porque na maioria das famílias que a gente observa, se o pai e a mãe da criança precisaram trabalhar e tiveram que fazer uma escolha, naturalmente os homens seguiram indo trabalhar e as mulheres ficaram em casa, porque é assim a nossa cultura, e tudo isso precisou ser revisado por mim. E eu precisei me reinventar como mãe, como ter paciência para explicar a mesma coisa várias vezes, sozinha, sem ter com quem compartilhar, sem ter respiro. E na falta de respiro, na falta de companhia para maternar, eu comecei a inventar histórias. Primeiro nasceu a Maria, que era uma personagem que eu fazia, que eu botava uns adornos, e daí naquela hora eu não era mãe, eu era Maria, que para mim era um respiro. Então a gente brincava de contar histórias com bonequinhos, inventava história, até que um dia, para auxiliar o Raul a aprender a dormir no quarto dele, dormir a noite inteira, nasce essa história do Luar, que é uma história que o Raul gostou muito e pediu para ser recontada diversas vezes. Com esse interesse dele, eu acabei contando para alguns adultos, compartilhando, olha que legal, já tem uma história, e o Raul adorou. E uma dessas pessoas foi a Giana, que a gente já tinha tido um grato encontro, já fiz que 2, 3 vezes, né, Giana? Presencial, e a gente seguiu compartilhando muito na pandemia online. E quando eu contei para ela, eu disse, Jana, já que tu escreve, quem sabe tu me ajuda a deixar isso mais bonitinho para eu montar um livro para o Raul. E ela disse, não vamos montar esse livro só para o Raul, vamos botar esse livro no mundo. Eu fiquei intimidada, mas muito honrada pelo convite. Em seguida, nós encontramos o edital, e foi assim que ele ganhou o mundo, que ele começa a história de a ganhar mundo. Da fé da Giana na minha história, e da minha coragem em partilhar e soltar esse filho no mundo, junto com ela. Então, acho que daí, a partir daqui, então, a gente começa a partir de como que isso tudo virou um projeto e de como isso também vai virar novos projetos, né? Acho que a primeira coisa é que, se não fosse incubadora, provavelmente esse projeto ele ia ficar mais para frente, porque a gente ia ir lá, ia acabar deixando. E aí, essa primeira parte envolve as oficinas e o livro digital. Aí a gente já vai enviar ele para uma chamada de uma editora que está com uma chamada aberta agora em dezembro para livros infantis,
e a gente já tem algumas outras ideias, como transformar ele em uma peça de teatro de bonecos e algumas outras coisas serão as próximas etapas. Então, a gente já começa assim, se tu tem uma ideia e quer mandar ela para um edital ou para um prêmio, primeira coisa é ler o regulamento. Porque do que a gente conversou inicialmente, quando a Rolila me contou sobre o Luar, até chegar no projeto da incubadora, a gente fez adaptações no projeto, porque a nossa ideia original é que ele fosse um livro impresso. O projeto da incubadora seria para produtos digitais, então a gente adaptou tudo. Falei, vamos pensar então um livro digital. Vamos pensar um projeto que a gente teve várias lives durante o processo também para compartilhar. A gente também foi compartilhando tudo pelo Instagram do livro. A gente também teve as oficinas e tudo acontecendo nesse formato digital. Então, isso foi uma adaptação da ideia original para que a gente se adaptasse ao regulamento. Então, essa sempre, acho que é a primeira coisa, ler o edital para ver se a tua ideia se enquadra dentro do edital ou do prêmio, enfim. E acho que coisas importantes para a gente começar a nossa conversa. Descubra o que funciona para a tua ideia, porque não tem uma fórmula certa, talvez algumas coisas que a gente compartilha aqui não sirvam exatamente para a tua ideia, e talvez tem coisas que tu vai descobrir no teu processo. Nada é óbvio para quem não conhece a sua ideia ou projeto, então sempre releia muitas vezes para ter certeza que não tem nenhuma dúvida. Se for preciso, peça para outras pessoas lerem sobre a tua ideia, sobre o teu projeto. Outra coisa é ter um caderno de ideias. A gente que vem vindo nessa dinâmica agora de participar de alguns editais, é uma coisa que eu venho fazendo a partir desse ano. Eu tenho um caderninho que sempre que eu tenho uma ideia, eu vou lá e anoto o que surgiu, para que quando tem algum edital e eu possa ler o regulamento, eu já saber mais ou menos, falar, acho que essa ideia enquadra nesse edital. Porque acho que isso ajuda e poupa trabalho, porque às vezes a gente tem ideias que se a gente não anota, elas se perdem no meio do caminho. E acho que outra coisa para a gente começar a conversar é que a gente não precisa ter todas as respostas sobre a arte, sobre a criação, sobre o produto que a gente está criando, porque isso também vai vir durante o processo, vai vir durante a execução. Então, assim, na hora de escrever um projeto, não se preocupe que a gente não vai ter todas as respostas no início. E acho que uma coisa que é bem importante de frisar nessa coisa de transformar uma ideia em um projeto e de querer escrever sobre a ideia é que não é só mais uma tarefa que a gente precisa cumprir na lista de coisas. Eu tenho, sei lá, eu quero escrever um projeto por mês, eu quero, sei lá, ter 10 ideias no dia. Eu acho que é muito mais do que isso. E isso as coisas que a gente cria dizem muito sobre a gente. E enquanto isso que a gente está falando de, tipo, eu quero escrever sobre a minha ideia, mas eu estou insegura. Então, acho que a única coisa que a gente pode dizer desse processo com o Luar é que a gente também teve as nossas inseguranças, só que não existe ninguém melhor para falar sobre o Luar do que a gente, porque é a gente que esteve envolvida em toda a criação. Então, tudo que tu cria, com certeza tu é a melhor pessoa que vai poder falar e escrever sobre isso. E aí, agora eu trago uma citação de um livro chamado Tudo Aquilo que Você Não Aprendeu na Escola de Artes, mas que Precisa Saber para Sobreviver como Artista. Quando começar a se sentir mais à vontade para escrever e falar sobre a sua prática artística, apresentando as ideias e os processos envolvidos, você se sentirá mais confiante para apresentar as suas ideias aos outros. Então, eu acho que daí eu falo por mim, acho que talvez a Rolila se identifique um pouco também. Eu sou tímida, eu sempre fui assim, talvez se eu chegar numa grande multidão querendo apresentar uma ideia, eu vou travar. Mas como eu tenho tentado exercitar isso e fazer disso uma prática contínua, e às vezes com poucas pessoas, isso vai aprimorando, a gente vai se aperfeiçoando de uma maneira que a gente vai se sentindo mais à vontade para falar das coisas que a gente cria. Um dos meus processos tem sido participar das feiras de rua aqui de Bagé, e que daí eu levo o livro, eu tenho uma primeira publicação chamada Eu Passarinho, que foi lançada em junho desse ano, e levo os meus bordados que são criados a partir de poemas que eu escrevo. Então, tem sido muito legal esse processo de poder falar para as pessoas sobre as minhas criações olho no olho, e isso tem feito com que eu me sinta mais segura para poder ir compartilhando novas ideias e novos projetos. E acho que uma das coisas importantes sobre qualquer ideia que a gente tenha é que a gente tem que escrever sobre ela tudo o que a gente puder.
Isso tanto se a gente vai pensar um projeto para um edital público, um edital privado, mas eu também acredito que, mesmo que a gente seja um projeto independente, ter um projeto ele vai ajudar a dar base. Então, é muito importante a gente ter todas as ideias sobre essa ideia para que a gente possa ir aprimorando ela. Então, quais palavras descrevem a tua ideia? Porque, às vezes, por exemplo, se tu cria uma obra visual ou talvez uma música, tu não vai estar diante da tua obra quando tu for falar dela. Então, talvez ter 3 palavras-chave que descrevam o teu trabalho vai te ajudar a poder falar de uma maneira mais assertiva e mais objetiva. Aí, depois, na sequência, escreva textos curtos para cada palavra e para cada passo que tu está transformando a ideia em um projeto. Tente ter, tipo, uma espécie de memorial da ideia, porque mesmo que sejam coisas que no meio do caminho não façam mais sentido, tu vai saber a trajetória para poder conceituar ela muito melhor, para poder apresentar ela de uma maneira mais assertiva para qualquer público, seja para o teu público consumidor da tua criação, seja para um patrocinador, seja para uma empresa que, sei lá, eu vou transformar a minha ideia em uma oficina. Então, acho que sempre, quanto mais informações tu tem sobre o teu próprio trabalho, isso vai dando uma consistência. E também anotar cada percepção que surge sobre a ideia, porque tem coisas que às vezes vêm um insight muito rápido e que acabam fazendo muito sentido. E daí acho que eu vou compartilhar sobre o meu processo individual, que uma coisa que eu percebi muito nas últimas semanas, lendo as coisas que eu escrevo, é que eu sou uma pessoa intensa e racional. E que eu vejo isso muito na minha escrita, porque a minha escrita é muito intensa. Mas, como eu sou extremamente racional, eu percebi que eu preciso dessa intensidade na escrita para que eu me entenda emocionalmente. Então, esse é o tipo de coisa que eu já consigo falar sobre a minha produção artística. Então, isso é muito legal. Assim, quanto mais informações tu for levantando sobre ti mesmo, isso também vai influenciar na criação artística. E aí, acho que uma pergunta, sempre que a gente vai falar sobre ideia, projeto ou negócio, acho que a gente sempre deve ter em mente o que a gente quer que as pessoas lembrem. Eu acho que isso deve nortear todo o processo, desde lá quando surge uma ideia inicial e quando a gente começa a compartilhar com algumas pessoas, até chegar no projeto final e que vai ser executado. E aí, acho que alguns lembretes que são importantes também é que escrever sobre a tua criação não é um texto publicitário. Então, assim, aquela coisa da autopromoção, de usar palavras como fantástico, brilhante, gênio ou qualquer outra palavra semelhante, tipo, não é uma coisa, talvez, o mais apropriado. Acho que sempre o mais legal é deixar o público descobrir sobre a gente, deixar o público ter essas percepções. Oi? Não, travou para mim, mas voltou. Não sei se para todo mundo. Tá, então eu recomeço essa parte. Escrever sobre o que a gente cria não é para ser um texto publicitário. Então, assim, não é muito apropriado usar palavras como fantástico, brilhante, ou qualquer adjetivo que denote uma autopromoção. Sempre o mais legal é deixar o público descobrir sobre a gente. Enquanto o público descobre, vira aquela divulgação boca a boca, né? Tipo, pessoas vão chegando porque tiveram contato pela tua arte através de outra pessoa. E esse é o maior retorno que a gente pode ter com as nossas criações. Outra coisa que é legal é explorar maneiras interessantes e diferentes para que a gente possa contar sobre o nosso trabalho. Então, tem algum fato inusitado? Tem alguma curiosidade? Quais outras informações sobre a tua ideia podem agregar valor para que ela possa ser valorizada por quem está tendo contato com o que tu cria? E outra coisa que eu gosto bastante de pensar enquanto eu vou escrever sobre uma ideia, e daí eu sempre penso uma adaptação do lead jornalístico, que eu tento responder essas perguntas para mim mesma na hora de escrever sobre uma ideia ou de escrever um projeto, que é quem faz o quê, por quê, quando, como, onde, quanto, porque daí o orçamento sempre é uma parte importante do projeto, e para quem. E acho que essa pergunta para quem, ela é a principal pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vai ter uma ideia que vai chegar num público final. Porque se a gente perde de vista para quem a gente está criando, a gente perdeu totalmente o sentido. Então, acho que sempre pensar para quem a gente está criando, isso deve nortear
todas as etapas. E para quem a gente quer criar também, porque às vezes vai ter mais afinidade com algum público e isso vai ficar muito perceptível para quem está vendo a tua criação. E daí mais alguns lembretes, algumas coisas que são importantes, que é aquilo que eu falei, a importância da gente ter um projeto, mesmo que não vá participar de um edital ou de um prêmio, ter um edital ali com os objetivos, com a justificativa, primeiro é uma coisa para a gente mesmo, mas ele vai ser importante como um passo a passo para que a gente não se perca no meio do caminho e para que todas as pessoas envolvidas com essa ideia ou com esse projeto, elas possam saber com o que a gente está lidando. E isso também vai deixar as coisas muito claras e muito objetivas para que a gente possa apresentar a nossa ideia para diferentes públicos. Acho que essa questão de acompanhar a evolução do projeto também é importante, porque nunca a versão inicial é a versão final de uma ideia ou de um projeto. Então, eu sempre gosto de ir criando novas cópias cada vez que tem alguma alteração no projeto, para que a gente possa ver a evolução desde do que era só uma ideia até chegar naquele projeto que vai ser executado. E, às vezes, a evolução ela é muito grande. E daí, citando o Luar, a gente teve 5 versões da história, e daí já falando, né, do produto final, desde a transcrição do áudio que a Rolila me enviou com a história, até a gente chegar na história final. Então, a gente tem 5 versões, e é bem legal quando a gente começa a ler elas e ver a evolução que vai tendo de uma versão para outra. E aí eu trago algumas coisas do livro 333 páginas para tirar seu projeto do papel, que é um livro bem legal. Depois a gente vai mandar as referências para todo mundo que está inscrito. Mas esse é um livro, ele tem 333 exercícios para que a gente possa pensar sobre as nossas ideias. Então, uma coisa que eles sugerem é pensar quem está fazendo algo parecido com o que você quer fazer. Liste quem, onde, quais são as semelhanças do teu projeto com esse que tu encontrou. E daí eu acho que uma coisa que eu sempre defendi, assim, é uma coisa que eu acredito bastante, é a importância de ter um repertório. Isso é tanto um repertório criativo, tipo, enquanto artista, mas também enquanto produtora, ter um repertório de projetos. Eu vou pensar um projeto de financiamento coletivo, eu preciso saber o que está acontecendo nas plataformas de financiamento coletivo, quais projetos estão dando certo, qual o tipo de recompensa, por quê, o que está dando errado também, para talvez a gente identificar, talvez esse caminho aqui não é o mais adequado, ou talvez, assim, todas as plataformas de leis de incentivo à cultura também, geralmente, elas têm acesso dos projetos que estão aprovados, para que a gente possa perceber também o que está sendo executado, o que dá certo, às vezes olhar os orçamentos também, para ver se o nosso orçamento também está coerente com aquilo que a gente está querendo produzir. Então, ter um repertório de projetos é uma coisa bem importante também. E daí, já que a gente falou em repertório de projetos, eu não coloquei isso na apresentação, mas eu acho bem legal citar, que tem o Rômulo Avelar, ele é o gestor do Grupo Galpão, que é um grupo de teatro de Belo Horizonte, que é um dos principais grupos de teatro do Brasil. Eles foram a única companhia brasileira já convidadas a se apresentarem no teatro de Shakespeare. E uma coisa que o Rômulo defende nas oficinas dele é a importância da gente ter uma padaria de projetos, para que a gente, com o tempo, talvez no início a gente não consiga ter uma continuidade de projetos, mas se a gente vai tendo várias ideias e transformando elas em projetos, com o tempo a gente tem uma padaria de projetos e a gente vai tendo uma continuidade, que a gente vai conseguindo engatar um projeto no outro. E isso demanda trabalho, demanda estudo, mas demanda também disciplina entre transformar a ideia em um projeto. E outra pergunta que eles trazem nesse livro, outro exercício, e que eu acho que é bem importante também, e tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é como você pode fomentar outras pessoas a tirarem suas ideias do papel. Eu acho que cada vez que a gente vai transformando cada ideia em um projeto executável, a diferença está no que a gente impacta nas pessoas. Então, se a gente pode ajudar outras pessoas a tirar as ideias do papel, isso é o que faz o projeto, a ideia valer a pena, talvez mais do que o produto final, porque daí vai virando uma bola de neve, que todo mundo vai conseguindo executar suas ideias e todo mundo vai ganhando, e todo mundo vai crescendo junto. E outra coisa que eu queria comentar
da importância da gente se comprometer publicamente. E aí eu falo enquanto artista, porque eu acho que um dos meus principais defeitos enquanto artista é procrastinação. Então, eu sempre acho que um dos meus maiores ganhos esse ano está sendo começar uma ideia, um projeto e executar até o final. Então, foi com o meu livro Eu Passarinho, depois teve uma exposição na Casa de Cultura Pedro Bueno, aqui em Bagé, também idealizada a partir do livro. Agora vem o Luar. Então, quando a gente começa a compartilhar os processos, a gente também vai se comprometendo primeiro com a gente mesmo, porque a gente vai tendo um público que vai acompanhando a gente. Então, isso vai gerando engajamento, tanto com o público, mas também como uma afirmação interna. Eu quero executar essa ideia, eu tenho um público que está acompanhando, isso vai trazendo conexão, vai trazendo troca e motivação. Então, acho que isso é bem importante, assim, a gente tentar registrar o máximo dos processos criativos e dos processos de produção de uma ideia, de um projeto, porque isso vai acabar fazendo bastante diferença e hoje em dia a gente tem várias plataformas e redes sociais que permitem que a gente possa construir essa rede. E acho que uma coisa que vai se construindo no meio do caminho é que a gente vai se tornando mais confiante. A gente vai sabendo como apresentar as nossas ideias, como a arte ou aquilo que a gente está criando expressa sobre a nossa personalidade. E isso vai dando uma base para que outras pessoas vão acompanhando a nossa carreira artística e até o desenvolvimento do nosso trabalho. E daí é isso, né? Quando a gente sabe melhor o que a gente está fazendo, a gente também sabe melhor falar sobre a nossa ideia e também apresentar a nossa ideia para quem está junto com a gente. E aí eu queria finalizar a minha parte com um trecho uma frase da Daniele Sampaio, que está, peraí, deixa eu pegar o livro aqui, que está no livro Elaboração de Projetos para o Desenvolvimento de Agentes e Agendas, que é publicado pela editora Javali, foi lançado esse ano, e que eu achei bem pertinente, já que esse é um projeto executado com recursos públicos, e eu achei bem legal essa frase dela, que é: na condição de proponentes aprovados, nos tornamos agentes de mediação com a população. Quando gerimos um recurso, sobretudo público, não somos fim, mas meio. Então, acho que é aquilo que tem tudo a ver com o que eu falei de para quem a gente está produzindo. Então, a gente nunca pode parar de pensar na população. Então, a gente acaba sendo uma mediação entre talvez o Estado para que a arte chegue em mais pessoas. E depois a gente vai enviar as referências, tudo certinho. E agora eu passo para a parte da Rolila. Aí vai me avisando que eu vou pulando os slides aqui. Teu microfone está mudo. Deu? Eu dei ele a falar sozinho. Então tá, obrigada, Giana. Enquanto tu estava falando, eu estava aqui fazendo stories e postagens e fazendo prints da nossa reunião para a gente ter conteúdo, né? Porque não dá para ser casa de ferreiro, espeto de pau, que chamam, né? Para a gente ter conteúdo para contar o que está acontecendo. Acho bem importante que a Giana falou sobre o comprometimento na rede, assim. Quando a gente para de postar, quando a gente para de dizer o que está fazendo, parece que tem tempo para as coisas. Parece que a gente reinventa o tempo. E é legal a gente ter esse comprometimento com o público, porque as pessoas contam com essa história. E aí, que nome ficou o personagem e tal. Então, a Giana, ela mostrou para vocês muito como a gente inscrever para o edital, né? E o que eu proponho aqui é pensar o que a gente faz com um projeto qualquer. Seja eu, Rolila, querendo me colocar no mercado como artista, seja eu, junto com uma parceria como a Giana, querendo inscrever um projeto num edital, seja eu criando uma marca para vender docinho, como que é essa marca. Então, eu vou propor que a gente pense juntos, a apresentação a gente pode disponibilizar para vocês depois, porque vão ficar uns exercícios. Provavelmente não vai dar tempo da gente fazer juntos, mas eu adoraria compartilhar com vocês depois as respostas e tal. Mas vamos ir. Então, quem eu sou como marca, né? E por que contar uma história?
Então, proponho aqui que agora a gente tire a nossa ideia do papel, que vocês, se puderem, vão anotando as ideias de vocês, que a gente vai pensando junto, tá? Então, aqui passos práticos para a gente tirar a nossa ideia do papel, ok? Então, vamos começar de uma coisa bem simples, que eu acho que todo mundo que começa um projeto meio trava, que é: o que eu estou fantasiando e o que é criatividade? Isso é criativo? Isso vale a pena pôr no mundo? Então, quando eu entendi a diferença da fantasia e da criatividade, minha vida melhorou. Ah, a Dalila vive no mundo da fantasia, quando eu era pequena, vive no mundo da fantasia, e tu sente que tu é meio ET, assim, né? Que tu não vai botar nada útil no mundo. Mas a fantasia e a criatividade, elas estão no mesmo lugar da imaginação. A diferença entre a fantasia e a criatividade é a ação. No momento que eu fantasio e resolvo por ação, aí eu encontro a criatividade. Então, para transformar as nossas fantasias em ação, em criatividade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa partir para investigação. Isso que eu estou pensando, como que isso é... Eu lembro, vou citar um caso que uma vez o meu pai me deu a ideia de fazer uma caixinha. Eu sou designer e eu estava na faculdade, e ele disse: eu queria que tu fizesse uma caixinha de madeira na parede, só que ele veio já como que tinha que ser, né? Uma caixinha na parede com os dias da semana e os meses para a gente pôr remédio. Eu pensei, que viagem. Na verdade, aquilo ficou no mundo da fantasia. Mas se eu tivesse levado para o mundo da ação, talvez eu pudesse ter inventado aquelas caixinhas que todo mundo conhece. São aquelas que vendem na farmácia de plástico com os dias da semana, que o pessoal usa para botar sua medicação dentro. Essa foi a ideia dele. Só que ele não sabia como pôr ação lá. Bem, na época não tive maturidade nem interesse. No mundo da fantasia. O que diferenciaria isso, então, a fantasia para a criatividade? A ação. Para a ação existir, a gente tem alguns passos básicos. Investigação. Isso existe? Tem mercado para isso? Os concorrentes? Quais as plataformas que eu posso comunicar o meu negócio, marca, projeto, o que for, né? Pensando em edital, quais são os lugares que eu encontro editais abertos? Como que eu vou fazer para organizar isso? Quem são meus parceiros? Quem são os amigos e familiares que eu me sinto à vontade para falar sobre esse projeto ainda tão não, como é que a gente vai dizer, não finalizado, cru, me sentindo à vontade para depois falar para um público maior com autonomia, né? Então, identificar como criar essa necessidade para o público e uma conexão com os possíveis clientes. Eu digo que ali ficou como possível, tá errado, desculpa. Começar com o possível, com o possível. Às vezes a gente quer reinventar a roda não precisa ser reinventada. A gente precisa lembrar que o feito é melhor que o perfeito, são duas frases bem clichês, mas me ajudam a Giana também no processo, a gente se diz isso, a gente se ajuda, porque imaginem, esse projeto, ele nasce na pandemia, ele nasce num lugar onde as pessoas estão vivendo altos e muitos baixos, né? Dores do mundo nos arrebatando e tocando nas nossas vidas. Então, às vezes, o feito é melhor que o perfeito, e o caminho se faz andando. O erro que aparece aqui hoje, ele é a oportunidade para fazer melhor na próxima. Por favor, Giana. E o que é a ação? A gente falou que a diferença é a ação, né? Entre a fantasia e a criatividade. A ação é unir o nosso pensar com o nosso sentir. E é ali que mora a nossa identidade única. O jeito que eu penso e sinto, por mais que a Giana seja minha parceira de projeto, sempre vai ser diferente em algum lugar do pensar e sentir dela. E aí moram as nossas identidades. E a união das nossas identidades é o que nos faz criar a identidade do Luar. Então, eu peguei do livro da Gestalt, que é, não me lembro o nome, eu tinha botado aqui em cima, não está aparecendo na apresentação. É a forma... Eu passo o nome para vocês, era para estar aqui na apresentação. Então, a identidade, nesse livro da Gestalt, que fala sobre o objeto, ela é nada mais, nada menos do que um conjunto de elementos que juntos permitem identificar um objeto. Nesse projeto, o nosso objeto é o livro. Então,
que esse livro vai comunicar? Qual o diferencial dele para outros livros infantis? Aí alguém que está aí do outro lado, por exemplo, a Marta, ela quer abrir uma empresa de branding. Existem milhares de empresas de branding. Qual é a identidade única dela? Qual é uma coisa que só ela faz e que vai fazer ela tocar as pessoas que se identificam com esse propósito? Então, nós, indivíduos, somos a mistura das nossas referências. Nós somos o que nós queremos dizer. Me lembro num projeto, a gente criou um mapa mental, que eu vou propor para vocês, onde a gente ia botar quais são os livros que nos motivam, quais são os filmes que eu nunca esqueci. Eu descobri que os meus filmes referências na vida, todos eles falam sobre circo. Eles têm... Peraí que eu fui invadida. Eles têm uma coisa em comum. Então, o que isso quer dizer sobre o meu trabalho? Quando eu vou botar a minha identidade na cerâmica, que é uma das minhas atividades, eu busco botar isso na cerâmica. Tem uma coisa longitudinal na coisa do circo, do palhaço, naquelas roupas que engordam e afinam, né? Então, eu entendi que isso faz parte da minha identidade porque está lá, nas minhas referências mentais. Para entender a nossa própria linguagem, eu proponho que a gente tome mais tempo olhando para nós mesmos e não para o nosso coleguinha. Às vezes a gente fica, mas o fulano já fez, já inventou e já bomba e já tem não sei quantos mil seguidores. Mas não é sobre ele, é sobre mim, né? E em algum lugar eu tenho essa diferença. Então, mais tempo olhando para a gente, nos melhorando, nos refazendo, entendendo as nossas referências, o que realmente nos motiva. Quem é a nossa tribo? Quem é que eu falo no filme Amélie Poulain, ou nesse que está atrás de mim, A Forma d'Água, e dizem sim. Talvez ali more a minha tribo, né? Por algum motivo. Então, abusar desse inconsciente coletivo. Essa minha tribo, então, ela gosta de um padrão cromático, tá lá no nosso inconsciente coletivo, mas o que me faz sair do comum? E nos sai do automático. Se a gente for botar cerâmica na pandemia, a gente vai ver um monte de peça clara, com luas, estrelas, é uma tendência, tá no Pinterest. Só que eu, Lila, não faço cerâmica chinesa. Eu não vou fazer cerâmica branca. Eu moro em Bagé, que é uma cidade indígena por sua origem. Talvez eu não queira ter alça nas minhas peças, porque isso vem lá da colonização. Só que eu só sei disso porque eu estou olhando mais para mim do que para o outro. E isso dá muito trabalho. Mas eu proponho, quem estiver aqui nos acompanhando, assistindo essa aula, pensa nisso, assim, ó, o que eu não estou disposto a abrir mão? É a minha história, a minha ancestralidade, é uma ideia que eu acredito, o que eu não estou disposto, né? E aí eu botei um lembretezinho que uma professora minha de cerâmica falou e eu nunca esqueci. Se faz sentido, faz sentido. Eu não estou dizendo aqui para a gente viver de amor, reinventar uma marca, não é isso. Mas em algum lugar eu preciso sentir profundamente que é para, nos dias de baixo, que é normal, o alto e o baixo, principalmente em quem é empreendedor, eu saber que tem um propósito maior que tudo, que aquilo move lá dentro, assim. Então, se fizer sentido, faz sentido na minha identidade. Próxima. Então, eu deixo aqui alguns exercícios. Eu gostaria muito que a gente pudesse fazer junto. Eu não sei, a gente não vai ter tempo para isso, mas eu proponho que vocês imprimam ou copiem, nos mande por e-mail e a gente troque algumas ideias. Que é descobrir, então, o nosso posicionamento. Eu, Rolila, ceramista. Eu, Rolila, ilustradora. Eu, Rolila, falando do livro, né? São coisas diferentes. É a mesma Rolila, mas o posicionamento que eu quero botar em cada lugar é diferente. Como que eu acho o meu posicionamento? O posicionamento basicamente é os nossos sentimentos, as impressões que essa marca, que essa pessoa, que esse produto quer causar, as necessidades que esse público tem para obter aquele produto, né? Esses são os diferenciais da marca e do nosso posicionamento. Ó, escrito completamente errado posicionamento, pelo amor de Deus, vamos arrumar a apresentação na hora de mandar. Estava em grego na hora que eu escrevi. Então, primeiro, como eu imagino um projeto que eu trabalharia com orgulho, satisfação, felicidade? Como eu imagino? Pode ir lá para o lado mais utópico da vida. Como eu sinto que funcionaria? O que daqui é fantasia e o que daqui eu acho que vai para a imaginação.
E disso, quais são os diferenciais da minha marca? O que dessa minha fantasia, da minha imaginação, eu posso criar palpável? Provavelmente, desse texto, desse monte de palavras, algumas coisas gritem mais. Aí a gente vai ter pelo menos 3 pilares da marca, que são os nossos posicionamentos. Próximo. Não? Antes de agradecer, eu quero propor assim, que a gente, junto com o posicionamento, talvez anterior a ele, a gente crie um mapa mental. Eu vou mandar para quem estiver aqui, peço que nos deixe o e-mail de vocês, a gente até tem, né? Mas diga, sinalize se tem interesse. Eu vou mandar um padrão de mapa mental, um link, mando essa semana, onde a gente vai botar assim, qual o projeto no centro? E desse projeto a gente vai puxar tudo que é ideia. Eu roli com o livro Luar, tá? Então eu ponho lá, Luar. Então o que a gente acredita? A gente acredita em afeto, a gente acredita na criança, na imaginação, na fantasia, a gente acredita que olhinhos roxos são possíveis, se o céu for roxo também. Então, eu vou botando aquelas características. E ali, desse monte de palavra solta, algumas coisas vão gritar. Isso eu vou transformar lá no que a Giana disse, em texto. Ó, Beth, muito obrigada, Beth. E aí a gente tem um primeiro grande passo para botar nosso produto no mundo. E aí eu deixo o convite, pode passar, Giana, para quem puder e quiser e ficar interessado em nos acompanhar às 7 da noite, no nosso segundo encontro, onde a gente torna esse produto mais palpável, onde a gente vai pesquisar referências, como eu faço para criar minha marca e mais coisas desse universo. Então, obrigada a vocês por toparem o desafio de olhar para dentro, antes de dar tchau, a Jana vai falar, tá? Mas é difícil olhar para dentro, dá trabalho, mas eu e a Giana fizemos isso juntas e tem valido muito a pena. Pode falar. Eu queria acrescentar primeiro que a gente, para todos os e-mails que estão ali na inscrição da oficina, a gente manda a apresentação, as referências dos livros que a gente utilizou, e logo que a gente encerrar a gravação aqui, eu já vou fazer o download, vou postar no YouTube, e daí já mando o link para vocês também. Aí, como tem algumas pessoas que chegaram depois, porque assim, o que a gente tinha planejado fazer no início é porque a gente não quer só trazer uma coisa aqui, tipo, e colocar a goela abaixo, assim, a gente também quer conhecer quem veio aqui para trocar para a gente. Então, se vocês se sentirem confortáveis de se apresentar, pode, se não quiser ligar a câmera, coloca ali em texto, que daí eu leio, e se alguém quiser ligar a câmera ou só falar, pode se apresentar. E acho que uma coisa que eu acho que é bem importante falar, Rolila, é que tu falou bastante dessa questão do maternar e de como o livro surgiu, porque uma das coisas que a gente estava comentando durante o nosso processo é de como essa coisa que às vezes ser uma mãe que está ali lidando na pandemia e ter uma ideia que vira um projeto, o quanto isso foi importante, assim, essa questão enquanto mulher, que foi para ti, acho que eu queria que tu compartilhasse um pouco disso. Sim, eu fui fazendo o agradecimento para seguir à risca a nossa apresentação, mas vi agora que sobra um tempinho e daí fica, para mim, Rolila, a melhor parte onde a gente pode trocar essas ideias mais soltas, né? Também reforço o convite da Giana para quem quiser ou ligar a câmera, levantem a mãozinha aí, ou escrever para a gente e, inclusive, fazer mais um pedido, dizer se tem algum projeto que está na gaveta que deu vontade de fazer parte aqui desse nosso encontro, porque a gente pode ajudar a pensar, a gente pode mandar mais alguns materiais, pode botar lá no YouTube mais alguns links, a partir da demanda de vocês, a gente gostaria de ver outros sonhos que nem os nossos ganhando vida, assim, porque para nós tem sido um projeto de muito afeto, assim, aproveitar que estamos aqui para agradecer a Giana aqui, não solta minha mão nem nos piores momentos de falta de criatividade, tempo, maternar, viver a pandemia, e a gente segue juntas com muito afeto. Obrigada, Giana, sempre. Então, maternar, né? Maternar e botar um projeto no mundo, assim. No começo da pandemia me pareceu impossível, me pareceu que eu precisava largar toda a minha carreira de novo, porque eu já tinha largado a minha carreira quando eu fiquei grávida do Raul, entre o pai dele e eu abrirmos mão do nosso negócio, dos nossos empregos, por uma questão de... Ele era
carteira assinada, eu não, era empreendedora, abri eu. Faria isso hoje de novo? Não faria, seguiria tocando meu negócio. Mas na época achei que era possível, né, ter um filho e tal, e retomar em seguida com o mesmo gás e vapor. Não é verdade, não é só o neném nascer. Os filhos têm muita demanda, se a gente não tem uma rede de apoio forte, é difícil retomar do zero, a gente precisa se reinventar. E acho que a Giana me ajudou a entender, assim, que não era só uma brincadeira, que se a minha ferramenta de trabalho é a criatividade, e se eu estou exercendo a minha criatividade com o meu filho nesse momento, por que não isso virar um negócio? Quanta gente precisou se reinventar na pandemia, quanta gente não teve essa possibilidade, e quão privilegiados somos de ter a oportunidade de parar, pensar, ficar em casa, se reorganizar, e achou a alternativa de achar pequenos momentos de felicidade cozinhando, por exemplo, né? Ou, sei lá, comecei a fazer encadernação em casa para me distrair, comecei a bordar, picotar. Por que que isso não pode ser um negócio? Não estou dizendo que todo lazer tem que virar negócio, mas às vezes é ali que mora um trabalho daqueles que dizem que a gente pode ser feliz todo dia trabalhando. Trabalho é trabalho, né? Tem hora, tem compromisso e tal. Mas e por que não para quem busca se reinventar? E para mim foi muito gratificante, assim, transformou a minha maternidade numa coisa mais leve. Ficou menos pesado maternar quando eu entendi que brincar com o Raul podia ser fonte de projeto, fonte de ideia, que brincar com o Raul pode tanto me fazer escrever um livro como definir uma coleção dentro da cerâmica, porque uma das minhas coleções que está saindo, ela é sobre jogos de encaixe que viram uma luminária, e eu inventei isso com o Raul, né? A história nasce para o Raul. Então, eu acho que quando eu falei sobre a gente olhar mais para dentro do que para o próximo, é um pouco sobre isso, assim, tipo, o que eu faço com facilidade? Brincar com o Raul é uma coisa que eu faço com muita facilidade. E dessas brincadeiras, algumas vezes surgem ideias que eu posso compartilhar com outras pessoas e jogar no mundo. Eu acho que respondi a tua pergunta. Não sei se é bem isso. Sim, sim. Porque daí acho que isso tem muito a ver de como surge o Luar como uma história de dormir, e daí é uma ideia, e que depois vira um projeto, e agora virou um livro digital, e ano que vem, provavelmente, a gente espera que seja um livro impresso, e logo, logo uma peça com bonecos, e por aí vai. Então, se alguém se sentir à vontade... Pode falar. Quer que eu leia? Posso ler. Boa tarde, sou a Mônica, faço curso de produção cênica. Falando em maternidade, acabei de chegar do postinho com meu bebê e por isso perdi o comecinho da oficina. Tenho muita vontade de investir em alguns projetos pessoais, principalmente na literatura, mas tenho um pouco de receio ainda. A Mônica foi minha caloura em produção cênica e acompanho bastante, assim, ela é uma mulher muito potente. E, Mônica, a gente vai colocar a gravação no YouTube e daí vai mandar a apresentação para vocês e todas as referências também. E também a gente coloca nosso e-mail, tudo. E também, como eu te conheço lá também, né? Pode trocar com a gente e a gente pode continuar conversando depois. Tu quer comentar alguma coisa? Eu vou dizer mais uma coisa, Mônica. Quero que esse receio, né? Imagina uma história que eu inventei para o meu filho brincando, né? Às vezes a gente não tem a potência para fazer todas as coisas sozinha. Eu, Rolila, não sei escrever edital. Eu, Rolila, não sou boa em português, mas eu sou criativa. Então, às vezes, é só achar as pessoas certas para nos acompanhar. A gente não precisa tomar conta de tudo sozinho. A maternidade, e eu vou de novo nesse lugar, porque para mim ele é ponto de motivação para ser agente transformadora. É uma das coisas que me motiva na vida, porque vivemos numa sociedade patriarcal que oprime a mulher e que nos faz botar nesse pacote de que a gente tem tudo. A gente tem que cuidar, a gente tem que prover, a gente tem que não sei o quê, né? E é o mínimo. Vocês já viram um pai sendo elogiado por trocar fralda? Já, né? E uma mãe? Nunca vi uma mãe assim, como ela é uma boa mãe. Vocês viram que ela até troca fralda?
E isso, Mônica, tu que vem com o nenê, chegando do postinho e tal, perdeu um pouco do início aqui, a gente precisa tirar essa carga da gente. Essa carga nos foi imposta, ela não é verdade. Para criar uma criança, a gente precisa de uma comunidade inteira. Para criar um projeto, também, a gente não precisa tomar conta de tudo. Se eu não tivesse a Giana, se eu não tivesse a Beth, que está aqui online, que toda vez que ela está, eu me sinto assim. A Rolila travou para vocês também? Tá. Sim. Acho que ela caiu. Acho que a Rolila caiu. Enquanto isso, não sei se quer se apresentar, Beth? Eu moro hoje em Bagé. Meus filhos já têm mais idade. Matheus tem 27, Isabela tem 21. Então, eu sou professora universitária e eu, no encontro com Giana e especialmente com Rolila, eu procuro uma nova qualidade de vida. Passei muito tempo trabalhando, né? Trabalhando em projetos de outras pessoas e desde a conclusão do meu doutorado eu penso sim que é o momento de eu poder também pensar em projetos mais autorais, enfim. Então, participar dessas oficinas, aulas é um momento positivo, muito positivo. Tenho encontrado a Jana nas feiras. Eu também sou mega tímida, não me convido de fazer uma live, mesmo sendo professora, enfim. Tive que me acostumar nesse ambiente digital por conta, né, da pandemia. E hoje quero pensar em outras formas de desenvolver. Sou aluna de jornalismo, tenho alguns projetos, vários projetos no papel. A Rolina já conhece meu mapa mental. Então, são construções que a gente vai fazendo e esses momentos só enriquecem, né? Quero agradecer a Giana e a Rolina pelo convite de estar aqui. Obrigada. Obrigada, Beth. É um prazer ter tudo participando aqui com a gente também. E aí, deixa eu ver. E aí, eu não sei se o Victor quer se apresentar, se voz, câmera, se quer escrever aqui. Enfim, fica à vontade, Victor. E se não quiser se apresentar também, tudo bem. Mas para a gente sempre é legal saber quem está aqui com a gente, para que a gente possa, talvez, pensar para acrescentar mais coisas no que a gente vai enviar para vocês depois. Eu acho que eu vou dar uns minutinhos também para ver se a Rolila consegue voltar. Vou ver se eu consigo falar com ela por aqui. Porque eu sei que a internet dela estava bem instável mais cedo. Eu acho que é realmente a internet o problema dela, porque ela não está nem recebendo as minhas mensagens. Então, eu vou encerrar a gravação. Queria agradecer a todo mundo por estar aqui com a gente, por toda a troca e que a gente possa continuar trocando depois, junto com... Na hora que a gente enviar tudo, a gente envia o Instagram do livro para vocês, os e-mails, e sintam-se à vontade para continuar trocando com a gente, se tiver qualquer dúvida. O Victor comentou aqui: olá, estou adorando a conversa, você foi pego de surpresa. Tem alguns projetos de escrita que não consigo seguir. A gente pode continuar trocando depois por e-mail, redes sociais, fica à vontade, Victor. A gente vai ter também uma oficina às 19 horas sobre processos criativos,
que a gente vai tanto compartilhar sobre o processo de escrita do Luar, quanto a Rolila vai compartilhar algumas coisas dos processos criativos dela, e eu também, como eu escrevo poesia, e agora já faz um tempinho que eu venho me aventurando em literatura infantil, e daí acho que também vou compartilhar bastante coisa dos meus processos, então se quiser vir com a gente, é só seguir o link, qualquer coisa eu te envio ali depois pro teu e-mail, tá bom? Muito obrigada para todo mundo, e nos encontramos por aí.